Antes de começar, oh meu Deus. Antes de começar, o irmão disse, eu nem vim. Eu falei, ainda bem que veio. Ele vai cair máscaras, o avião, acho que hoje vai cair tudo, meu irmão. Antes de começar, eu quero falar algo pra vocês. Eu tava no carro ontem com o Cauã e com a Kiara, e eu não vou falar isso pra me justificar, mas eu vou contar essa história pra vocês. Eu tava no carro com o Cauã e com a Kiara, e a gente tava entrando em casa, e ele, que hora que vai pregar amanhã? Falei, vixe, meu filho, gente, meu filho, vixe. Aí a Kiara atrás, vai pro mundo, que é o meu videozinho que anda circulando aí, né? Vai pro mundo, irmão. Eu falei, meu Deus, eu pensei, os meus próprios filhos, os da minha casa, entendeu? Os da minha casa. Mas a verdade, irmãos, é que eu vou contar algo pra vocês sobre mim. Eu queria de fato, e o Senhor sabe que é verdade, ter uma ministração de autoajuda. Eu sempre peço dele uma ministração assim de motivação, sabe? Eu digo, Senhor, eu queria ter a voz doce, mansa, sabe assim? Porque você vai vencer, porque tudo está dentro de você, porque Deus te fez para todas as coisas e tal. E mais uma vez não foi isso que o Senhor me deu. E Senhor, essas correspondências não foram trocadas, não estão no lugar errado. Essa ministração já tem bastante tempo que eu quero ministrar, mas o Senhor ainda não tinha permitido, e hoje, em nome de Jesus, Ele permitiu que eu ministrasse. Mas quando eu estava falando com o Senhor, né, hoje pela manhã, madrugadinha, eu falei, Senhor, você sabe que tem coisas que são tão difíceis para mim falar, mas não são só difíceis para mim falar, porque é difícil, eu pelo menos entendo assim para quem ouve. É difícil para mim porque me coloca, né, num lugar onde eu tenho que ter uma vida assim muito reta, muito íntegra para falar, porque se tem algo que eu tenho pavor, né? Se vocês me verem, por favor, fazendo isso, eu tenho pavor e o Senhor sabe, e a minha régua é alta. O Renzo disse que eu meço ele com uma régua alta. Eu digo para ele que eu me meço com a mesma régua, que a minha régua é alta e assim, a coisa que eu tenho mais medo no ministério, mais medo, eu posso falar isso para você, é de hipocrisia. De pregar aquilo que eu não vivo. Eu tenho muito medo. Tem algo que eu tenho medo. Eu não tenho medo de não ter ninguém na igreja, eu não tenho medo de nada. Mas hipocrisia, o Senhor sabe que eu tenho medo. Então, quando o Senhor me dá uma palavra, que é uma palavra dura, né? Eu sempre me coloco primeiro ali na fila e eu digo, Pai, o Senhor conhece a minha vida, tu sabe como é, como é que o Senhor me chama para eu falar algo assim, né? Mas eu entendi, e uma dessas vezes que eu estava em meio de uma dessas palavras, não é essa hoje, eu tentei fazer de novo, mas eu lembrei da outra, então eu nem fiz. Mas eu cheguei com o Senhor e falei, Senhor, eu não quero falar isso, eu não quero me encontrar isso. E eu estava na minha sala e eu estava falando com o Senhor e eu estava chorando. Ele disse assim, você vai falar o que eu mandei você falar. Aí eu disse assim, não, Senhor, mas assim, é porque o Senhor pode mandar outro? Ele, não, você está mais preocupada com o que os homens vão pensar ou com o que eu estou mandando você fazer? A questão é que quando eu era recém-convertida em 2014, eu estava passando por muitas turbulências e um dia eu entrei no banheiro da minha casa e eu comecei a chorar. Eu lembro que eu morava na casa da vila, uma casa pequenininha, e eu comecei a chorar e comecei a conversar com o Senhor e pedir para que Ele me desse uma palavra. Isso era em 2014. E aí, quando eu abri a minha Bíblia, o Senhor falou comigo e Ele disse assim para mim, que Ele tinha colocado uma espada afiada na minha boca. Naquele momento eu não entendi muito bem o que aquilo significava, li as outras coisas, eu sabia que a palavra era para mim porque tinha muito a ver com aquilo que eu tinha orado ao Senhor, e a palavra tinha exatamente a palavra que eu tinha usado ao Senhor. E você sabe quando é o Senhor falando com você? E o Senhor disse que tinha colocado uma espada afiada na minha boca. O tempo passou, eu fui fazer o seminário, eu nunca tinha pregado, nunca tinha feito nenhuma ministração, e no seminário teve uma matéria que você tinha que defender, você tinha que fazer uma ministração. O pastor colocou o púlpito no seminário e eu fui estudar para fazer a minha ministração.
E a minha primeira ministração, a minha primeira assim, foi com a mão pesada. Nunca tinha ministrado, foi sobre Tito, sobre os deveres, né, de como um bispo, como um pastor, como alguém que almeja o ministério precisa ser, né? Seja a área que você quer. E hoje eu estava lembrando disso, Senhor, mas a primeira, e de lá para cá tem sido assim, sabe? Então, por favor, não fiquem chateados comigo. Pode ter certeza que eu passo nessa prensa, e a responsabilidade do lado daqui é muito, porque a Bíblia diz que a quem muito é dado, muito será cobrado. Depois de toda essa introdução para falar para você não ficar chateado comigo, para você entender, aperte seus cintos. Acho que nós vamos passar por uma grande turbulência hoje. Abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 3. Glória a Deus, Senhor. Está todo mundo preparado? Deixa eu olhar logo o meu tempo. Valendo. Naqueles dias surgiu João Batista pregando no deserto da Judéia. Ele dizia: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Este é aquele que foi anunciado pelo profeta Isaías, voz do que clama no deserto: preparem o caminho para o Senhor, façam veredas retas para ele. As roupas de João eram feitas de pelos de camelo e ele usava um cinto de couro na cintura. O seu alimento era gafanhotos e mel silvestre. A ele vinha gente de Jerusalém e de toda a Judéia e de toda a região ao redor do Jordão, confessando os seus pecados. Eram batizados por ele no rio Jordão. Quando viu que muitos fariseus e saduceus vinham para onde ele estava batizando, disse-lhes: raça de víboras, quem deu a vocês a ideia de fugir da ira que se aproxima? Deem frutos que mostre o arrependimento. Não pense que vocês podem dizer a si mesmo: Abraão é nosso pai, pois eu digo que destas pedras Deus pode fazer surgir filhos a Abraão. O machado já está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada ao fogo. Amém. No meu tempo de ministério, né, cuidando de pessoas, eu pude acompanhar muitas histórias de arrependimento. Pessoas que se arrependem, assim como eu, minha família, meu marido, né, nos arrependemos, e eu pude acompanhar, e muitas vezes eu pude ver que muitas pessoas não sabem o que significa arrependimento. E hoje eu quero te explicar, hoje eu quero te falar sobre isso. Hoje eu quero falar sobre os frutos do arrependimento. O arrependimento, o verdadeiro arrependimento, ele vem acompanhado de fruto. E às vezes as pessoas elas têm uma ideia errada de que se arrepender é você ter a consciência daquilo que você fez de errado, e às vezes até por peso na consciência a gente vai lá e pede perdão do irmão, né? Ai, me desculpa e tal, e pronto, morreu ali. Isso não é verdade. Você entender que você errou é apenas o começo do arrependimento. O arrependimento, ele tem um processo para você, de fato, olhar para alguém e dizer: essa pessoa se arrependeu. Eu vejo arrependimento nessa pessoa. E João fala sobre isso. Ele fala quando os fariseus e os saduceus vão lá, ele está batizando as pessoas. A Bíblia diz que as pessoas iam até João para ser batizadas, mas chega um grupo lá. E a Bíblia diz que muitas pessoas iam até João. Mas chega um grupo lá e começa a olhar, sabe aquele grupo que olha assim com o nariz empinado e diz assim: eu não preciso. Que isso? Eu não. Aí a Bíblia diz, João olha para ele, João assim, sabe, meio com a mão pesada, né? João meio com a mão pesada, ele não diz: poxa, vocês estão equivocados, não é bem assim. João olha para eles e diz: raça de víboras. Quem enganou vocês? Por que vocês estão pensando que vocês podem fugir da ira de Deus? Ele pergunta dele. Por que vocês acham? Aí
Ele sabe, né? Ele acompanhava, ele via como era aquele povo. Ele diz assim: vocês acham que só porque vocês são filho de Abraão, vocês acham que vocês não vão passar pela ira de Deus porque vocês são filhos de Abraão? Ele diz: ó, vocês precisam mostrar frutos de arrependimento. Então, todo o arrependimento, ele gera um fruto. E o que é fruto? Vamos aqui entrar na parte da botânica, mas vamos falar na Bíblia, né? À luz da Bíblia, quando a Bíblia quer falar sobre frutos, a Bíblia quer falar sobre ações. É por isso que quando você vai em Gálatas e você vê o fruto do Espírito Santo, você vê que é mansidão, que é bondade, que é domínio próprio, né? São ali adjetivos que levam a ações. Então o fruto nada mais do que é uma ação, né? Então assim, quando João diz assim, olha, vocês precisam mostrar em ações que vocês estão arrependidos. E hoje nós vamos ver quais são essas ações. O que uma pessoa precisa fazer para de fato você olhar e dizer assim, essa pessoa está arrependida do que ela fez. E a primeira coisa que eu quero te falar que você precisa fazer quando você está arrependido. Antes eu vou pedir para você abrir sua Bíblia lá em 2 Coríntios. Já? Amém? Quero que você leia. 2 Coríntios, capítulo 7, diz assim, ó. Vou te contextualizar. Paulo está escrevendo aqui, está, né, dando uma justificação sobre a carta que ele mandou, que gerou tristeza a eles, e ele está falando dessa carta, e ele diz assim, mesmo que a minha carta tenha causado tristeza a vocês, não me arrependo. É verdade que a princípio me arrependi, mas percebi que a minha carta os entristeceu, ainda que por pouco tempo. Agora, porém, me alegro, não porque vocês foram entristecidos, mas porque a tristeza os levou ao quê? Ao arrependimento. Porque a tristeza os levou ao arrependimento. Pois vocês se entristeceram como Deus desejava, e de forma alguma foram prejudicados por nossa causa. A tristeza, segundo Deus, não produz remorso, mas sim um arrependimento que leva à salvação. A tristeza, segundo o mundo, produz morte. Antes de eu te falar quais são as ações que identificam que uma pessoa de fato está arrependida, eu quero te falar a diferença entre arrependimento e remorso. Porque como que começa o processo do arrependimento, né? E o remorso, ele começa muito parecido. Você começa a sentir uma tristeza por algo que você fez, por algo de errado. Você começa, sua consciência começa a trazer que você está errado com aquilo que você fez. Então você começa a sentir uma tristeza dentro de você. E essa tristeza, ela leva ao arrependimento. Qual é a diferença de arrependimento e remorso? O arrependimento, ele sempre vai nos levar para um lugar de ação. Eu quero mudar, eu quero fazer diferente, eu entendo o que eu fiz, eu estou muito triste porque eu fiz isso, mas eu quero avançar e eu não quero mais viver isso de novo. O que é o remorso? Eu sei que eu fiz de errado, eu estou triste pelo que eu fiz, mas ao invés de você avançar, ao invés de você mudar, você fica o quê? Se punindo. Você se enche de culpa, você fica se punindo, ou então você se destrói, mas você não consegue sair do mesmo lugar. Nós podemos ver alguém na Bíblia que ficou muito triste pelo que ele fez, mas não conseguiu mudar, não conseguiu viver uma transformação. Quem foi? Judas. Ele se destruiu quando ele entendeu, caramba, entreguei Jesus, ele é mesmo Filho de Deus, ele é um homem inocente, eu o vendi, eu não deveria ter feito isso. Ele se encheu de culpa, e ao invés de aquela culpa, daquela tristeza, gerar nele arrependimento para que ele mudasse de atitude, como quem fez isso?
Quem também traiu Jesus e se arrependeu? Pedro. Pedro não se matou, Pedro se arrependeu, aquilo gerou nele uma tristeza profunda, mas Pedro mudou de vida. Então o arrependimento, ele nos leva a uma mudança. O remorso não, o remorso nos enche de culpa e você começa a se autodestruir. Eu sempre vou ser assim, a minha vida não vai mudar, e a vida passa, você fica parado no mesmo lugar, repetindo as mesmas coisas. Por quê? Porque você fica se autopunindo, você fica autodestruindo. É por isso que muitas pessoas tiram a sua própria vida, porque você não consegue lidar com aquela dor, você não consegue lidar com o erro. Então você faz o quê? Você se destrói. Mas a Bíblia diz que essa tristeza, ela gera morte. Mas a Bíblia diz que a tristeza que é agradável a Deus é aquela que gera o arrependimento. Então, antes de Jesus, de fato, começar o seu ministério, João Batista pregava o arrependimento. Jesus falava: arrependei-vos, né? Chegado o reino dos céus. Então, sem arrependimento, não há mudança. Sem arrependimento, não há salvação. Sem arrependimento, não há como eu e você vivermos o propósito do Senhor. E como eu disse, a tristeza que é gerada em nós, ela nos causa arrependimento. Então sempre agora você já sabe. Errei, estou me culpando, continuo no mesmo lugar, não consigo me livrar disso, estou me autodestruindo. O que a gente faz? Eu sou assim mesmo, eu não vou mudar, vai ser sempre assim, você se destrói. Isso não é arrependimento, isso é remorso. O arrependimento é como muito triste. Eu errei, Senhor, mas eu sei que tem perdão para mim. Eu sei que tem mudança para mim. Eu sei que eu posso fazer diferente. Se levantar e fazer diferente. Isso é o arrependimento. Então agora, quando nós cairmos, quando você cair, quando acontecer alguma coisa, se examine. Veja se de fato você está arrependido, você está querendo gerar mudança, se você está querendo gerar uma ação, ou se você está só se culpando e se destruindo e se punindo e seja lá fazendo o quê? Entendendo isso, o que é arrependimento e remorso, eu quero te falar que a primeira ação que diz com que uma pessoa está arrependida é confissão de pecado. Não tem arrependimento, tem confissão de pecado. Não sou eu que estou falando, é a Bíblia. João disse que Mateus disse que as pessoas iam até João para serem batizadas, e o que a Bíblia fala? Bem aqui, verso 5. A ele vinha gente de Jerusalém, de toda a Judéia e toda a região ao redor do Jordão, confessando os seus pecados, eram batizados por ele no Rio Jordão. Irmãos, não tem arrependimento sem confissão de pecado. Não existe isso. Aí tem uns irmãos que ainda dizem assim, não, mas Deus está vendo, Ele sabe. Ele sabe, nada fica encoberto dos olhos dele, mas você precisa confessar. Aquelas pessoas confessavam. Então não existe arrependimento sem confissão de pecado. Carla, e para quem que eu tenho que confessar? Primeiro você precisa confessar para Deus. Primeiro você precisa chegar diante de Deus e falar: Deus, eu quero abrir o meu coração para o Senhor. E contar tudo aquilo que você vem fazendo com que você caia, aquilo que você não consegue vencer. Primeiro é para Deus. Irmãos, 1 João diz que todos nós pecamos. Que se nós dizemos que nós não temos pecado, nós estamos mentindo. Nós pecamos todos os dias, mas Ele diz que se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos limpar, para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Você precisa confessar. Então, o primeiro passo na confissão de pecados é o quê?
é eu confessar para Deus. O segundo passo, irmão, você precisa confessar para alguém. E essa pessoa não é qualquer pessoa. É uma pessoa que tenha maturidade espiritual para te ajudar. Não adianta você ir lá na casa da fulana e dizer assim, ai não, deixa eu só te contar. Você não entende, você só entendeu aqui que você precisa confessar e você quer falar, não, você precisa de alguém. Lá em Tiago está falando, você quer ser curado. Você quer ser curada porque o pecado ele gera morte. O pecado ele nos afasta de Deus. Então se você quer ser curado, a Bíblia fala lá em Tiago, confesse seus pecados uns aos outros para vocês serem curados. E sabe como que a gente vive? A gente vive tudo feridento dentro da igreja. Cheio de ferida. Por quê? Porque a gente não confessa o nosso pecado. Mas o confessar, irmãos, você confessar pecado é um ato, é uma ação de humildade. É você não ter mais orgulho e vaidade dentro de você e entender que você erra, que você precisa da misericórdia e da graça de Deus, sabe? Então não sou eu que estou falando, a Bíblia fala que nós precisamos confessar. A Bíblia diz, antes de falar esse versículo, ela diz para que seja chamado presbítero, para que ele ore se há alguém doente. Ela fala até assim, olha, ora que a oração do justo tem muita fé, vai fazer efeito. E se esse tiver cometido pecado, vai ser curado. Quantas doenças nós adquirimos porque estamos escondendo pecados, mas eu quero falar algo para você. De Deus nada se esconde. A Bíblia diz que os olhos do Senhor estão atentos a tudo. A tudo. Davi foi lá, adulterou com Batseba, montou um plano, estava tudo lindo, o homem morreu, o marido dela, mandou matar o homem, pegou a mulher do cara ficou grávida, aí ele disse, e agora que o cara estava na guerra, como que ela vai aparecer grávida de uma hora para outra? Montou um plano, chamou o cara para se deitar com a mulher, mas o cara era muito patriota. O cara não admitia estar do lado da mulher, enquanto a nação dele, o exército dele, estava lá na guerra. Ele falou, bom, o primeiro plano não deu certo. A gente começa assim, a gente arma tudo na nossa mente, menos confessar o que a gente fez. Menos confessar. Por isso que a Bíblia diz que um abismo chama outro abismo. Quanto mais você quer esconder, mais você piora a situação. Ali disse, não deu certo o primeiro plano, então manda uma carta para o general do exército e diz assim, ó, agora é o poder, entendeu? Presta atenção para você ver como é que é. É assim, entendeu? Pois é, graças a Deus, vai saindo que não tem lugar. Hoje é dia de limpeza, entendeu? É, irmãos. A gente não entende o mundo espiritual, mas eu quero falar para você que ele é real. Isso nunca aconteceu aqui dentro dessa igreja. Nunca. Mas continuamos, porque a mensagem vai ser entregue, amém? Então Davi vai lá e arma um plano, tá tudo lindo. Aí ele fala, não deu certo trazer o marido da Batseba, Urias, ele não foi se deitar com ela, então bora lá. Vou mandar matá-lo. Aí escreve uma carta para o general, coloca ele na frente da batalha. O cara é morto. Aí o que ele falou? Tá top agora, tudo lindo, caminho aberto. Chama a Batseba, vou casar com ela. Já sou o pai do filho dela. Ninguém sabe, irmão. Tá tudo certo, ninguém sabia. Ele só esqueceu que o mundo espiritual é mais real do que o mundo físico. Eu gosto muito de uma tradução da minha Bíblia, que é a minha primeira Bíblia. Se eu não me engano, ela é aquele Almeida. João Ferreira de Almeida. E nessa minha tradução eu gosto muito como está escrito, porque
Davi estava lá, estava dando tudo certo. Sabe quando você está pecando e você acha que está tudo certo? Ninguém está vendo, ninguém sabe. Está tudo certo, está tudo no escondido. Só está passando no telão do mundo espiritual. O problema é que além de Deus estar vendo, os demônios também estão vendo. Satanás e a legião de demônios dele está vendo o que você está fazendo. E quando Davi é confrontado, é chamado pelo profeta para confessar o que ele fez. Sabe o que o profeta fala para ele? Eu nunca vou esquecer disso. O profeta diz que Deus disse: Davi, porque você fez, Davi, os meus inimigos, tradução Mira Carla Nobre, os meus inimigos rirem de mim, caçoarem de mim, a espada não vai sair mais da sua casa. Então, há muitos anos atrás, inimigos? Que inimigos? Que inimigos que caçoaram do Senhor, que riram dele? Lembrei, Satanás. Satanás viu o que Davi fez. Deixa eu falar algo para vocês, irmão. Nada fica encoberto. Nada está em oculto. Jesus disse que tudo que está em oculto vai vir para a luz. É melhor se arrepender antes de ser pego. Minha mãe falava um ditado assim para mim: minha filha, tu sabe o que é pior que roubar? Aí eu dizia: o que, mãe? Eu já estava me preparando. É você ser pega no ato e não levar. E eu não entendia. Ela dizia: você sabe o que é pior que roubar? É você ser pega no ato e não levar. Até um dia que eu fui pega, eu roubei um chocolate lá da minha casa, que tinha um comércio. Aí eu tava tudo bem, o papai tava lá pra dentro, ela também, o batom. Aí, irmãos, eu fui lá na caixinha do batom, peguei o batom. Quando eu tava saindo, o papai apareceu. Minha irmã parece que já sabe a pessoa que ela tá fazendo errado. Já viu criança quando faz errado, ela já se esconde, parece que tu já sabe, irmã. O papai nem sabia de nada, mas a minha consciência já estava me condenando. Eu comecei a ficar nervosa com a mão para trás. Ele: o que tu tem aí, Miracar? Nada. A gente na mente, né? Não, nada, pai, tenho nada. Mostra a mão. Não tenho nada, mostra a mão. Pior que roubar é você passar a vergonha de pegar, de estar roubando e ainda não levou o roubo, ser desmascarado. Pior, irmão, do que você chamar um irmão e abrir o seu coração é alguém te pegar no ato daquilo que você está fazendo. E não se engane, mais cedo ou mais tarde isso acontece. Não se engane. Melhor você chamar um irmão, chamar uma irmã. Não pensar não, o que vão pensar da sua reputação. Pense não, irmão. Ai, o que vão pensar de mim? O que vão pensar de mim? Eu tenho uma aparência tão santa. Eu até louvo, canto, eu ando com a Bíblia debaixo do braço. O que vão pensar de mim? Quero te falar algo hoje, irmão. O que pensam de você ou deixam de pensar em você, não compra teu passaporte pro céu. Não compra. E o pior, não compra também a tua prosperidade aqui na terra. Porque a Bíblia diz, Provérbios 28, aquele que encobre os seus pecados. Bora lá que eu quero que você leia. Provérbios 28, porque é bom a gente mostrar ali na Bíblia para os irmãos, e para eles lerem. Depois falar: será que isso está escrito mesmo? Tá, irmão. Provérbios 28. (28, 13). Quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona encontra misericórdia. Irmão, não adianta você esconder os seus pecados. Escute isso, você não está escondendo. Você pode estar escondendo de mim, escondendo da pessoa que está do seu lado, você pode estar escondendo dos seus filhos, mas de Deus você não está escondendo. E a Bíblia não está falando aqui que quem esconde os seus pecados não vai para o céu. Apesar de a gente saber
que a salvação tem a ver com arrependimento, com a graça, você precisa se arrepender. É de graça, mas você precisa se arrepender. Nós estamos falando que você não prospera. Sabe o que é ter uma vida você tentando e não sai do lugar? Você tenta, você vai para um lado, você fala, meu Deus, eu faço tudo o que é certo. Aí você vai para o outro, você não sai do lugar, porque não sou eu que estou falando, é a Bíblia que diz que quem encobre, quem esconde os seus pecados não prospera. E por favor, irmão, não vamos aqui, mas o que é pecado? A gente sabe o que é pecado. Pecado é tudo aquilo que nos afasta de Deus. Eu podia pegar a lista e passar aqui o que é pecado, mas eu acho que não tem porquê. A gente sabe, você sabe quando você está fazendo uma coisa errada. Se você tem o Espírito Santo habitando dentro de você, você sabe que você está fazendo uma coisa errada. Então isso é pecado. E a Bíblia diz que se você está escondendo isso, você não vai prosperar. Mas a Bíblia diz, e aí vai entrar no segundo ponto da segunda ação, que uma pessoa que de fato está arrependida morre. A Bíblia diz que se você confessar e o quê? Abandonar. Segunda ação para quem de fato está arrependido. Abandona. Ele abandona. Ele não faz mais. Ele se nega. Quer ver? Pedro negou Jesus mais uma vez. A história conta que o que aconteceu com ele? Uma história que ele foi crucificado o quê? De cabeça para baixo, porque ele não queria ser crucificado como Jesus, ele não era digno. Não era. Marte, ele foi até o final, ele falou, esse pecado eu já cometi lá atrás de negar o meu Jesus. Dessa vez eu me arrependi, eu de fato me arrependi, então eu não cometo mais. Então o arrependimento, a segunda ação que você vê, essa pessoa se arrependeu, ela não comete mais, irmão. Ela não comete mais o mesmo pecado. Aí você vê os irmãos, porque é difícil. Difícil o quê, irmão? Difícil é o que Jesus passou naquela cruz para te salvar. Difícil foi a humilhação que ele viveu, difícil foi as chicotadas que ele levou. Sabe por que foi difícil? Porque ele não fez nada para aquilo. Eu e você fazemos todos os dias. Ele não. Difícil foi isso. Mas é difícil largar, pastora. Eu não tenho força. Que força, irmão? Quem precisava de força era o Sansão. Eu não tenho força. Meu irmão, se você tem o Espírito Santo habitando dentro de você, então você tem o poder dos poderes. A Bíblia diz que é o poder que ressuscitou Jesus dos mortos. Aí como que você tem o poder dos poderes habitando dentro de você e você não tem força para largar um pecado? Não tem lógica. Porque se você tem o mais poderoso habitando dentro de você e você não tem força para abandonar aquilo que você sabe que é errado, então tem alguma coisa errada aí. Então não está havendo arrependimento, está havendo remorso. Porque o remorso gera uma mudança de postura. Ele gera uma mudança de rota. Vamos ver o que fala Efésios capítulo 4. Efésios capítulo 4, verso 22. Deixa eu ver se é isso. Efésios capítulo 4, verso 22. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem. Ai, meu Deus. É vivo. A despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar, a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade provenientes da verdade. Portanto, cada um de vocês devem abandonar a mentira
e falar a verdade ao seu próximo, pois todos nós somos membros de um mesmo corpo. Quando vocês ficarem irados, não pequem. Apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha, e não deem lugar ao diabo. O que furtava, não furte mais. Antes trabalhe fazendo algo de útil com as mãos, para que tenha que repartir com quem estiver necessidade. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que ouvem. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Livrem-se de toda amargura, indignação, ira, gritaria, calúnia, bem como de toda maldade. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus perdoou você. Sabe? Não tem como eu falar que eu estou arrependida e eu continuar fazendo as mesmas coisas. Não existe isso. Se você de fato se arrependeu, se você teve aquela tristeza dentro de você que gerou o arrependimento e não remorso, você precisa dar um basta. Você precisa dar um basta no que você faz que te leva a essa tristeza, que te leva a um arrependimento, que te leva a querer uma mudança. Carla, mas eu não consigo. Não existe isso. A Bíblia diz que toda autoridade já nos foi dada por Cristo Jesus. A Bíblia diz que o poder dos poderes está habitando em nós. A Bíblia diz: resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. A Bíblia diz que eu e você somos tentados pelos nossos próprios desejos. Então você, é a sua responsabilidade. Você precisa tomar uma decisão e entender que Jesus, quando veio aqui, ele tirou o poder que o pecado tinha sobre a sua vida. Ele tirou o poder que o pecado tinha sobre as nossas vidas. Ele disse: agora o pecado não tem mais poder sobre vocês. Mas você só pode viver isso se você tiver um relacionamento com o Espírito Santo. A Bíblia diz: não entristeçais o Espírito Santo. Isso que vocês estão fazendo entristecem o Espírito Santo. E quanto mais vocês fazem, mais ele se entristece, mais fica difícil de vocês ouvirem a voz dele. E nós entristecemos o Espírito Santo com frequência. E como que você vai se sentir forte para vencer o pecado se você não busca uma comunhão com Deus? Como você vai se sentir forte para vencer o pecado, como Paulo falou aqui, que a nossa mente precisa ser transformada, se você não tem uma renovação de mente, porque seus pensamentos são velhos, seus desejos são velhos, porque se você gastar tempo lendo a sua Bíblia, você vai começar a fazer o quê? Uma troca de pensamento. Você vai começar a colocar a Bíblia na sua mente, porque a Bíblia diz que nós temos a mente de Cristo. Então você vai começar a trazer isso à realidade. Quando a sua mente disser: olha, você não é amada, você não consegue. Aí você vai ler um versículo que vai dizer assim, ó: vocês são mais que vencedores. Aí você vai dizer: mentira, Satanás, eu consigo sim, porque a Bíblia e o que a Bíblia diz é verdade. Então você começa a fazer a troca dos seus pensamentos errados pelos pensamentos de Deus. E quando você vê, você venceu. Mas não tem como você vencer se você não tem comunhão. E não tem como você se arrepender se você continua vivendo a mesma coisa. Se você vem aqui, você: me arrependi, Senhor, eu me arrependi. E passa uma semana, você está fazendo a mesma coisa. Passa uma semana, você está fazendo a mesma coisa. É recorrente. Não é arrependimento, é remorso. É remorso. Então, uma pessoa que se arrepende, eu olho para ela e eu falo: meu Deus, o irmão furtava, ele era ladrão, né? Nunca mais vi o irmão furtando-me. Tá uma bênção. Qual o evangelho faz isso, né? Pega às vezes a pessoa que está na lama da lama da lama. Porque assim, a gente está na lama, mas tem gente
que está mais alameado que a gente. Assim. A situação é difícil, às vezes estar num presídio, às vezes cometer um crime de alto grau, e você vê, como eu já vi testemunhos, Jesus pegar esses homens e transformá-los em pastores, em homens de Deus. O Evangelho faz isso, sabe? Então não existe. Então o arrependimento, ele precisa ser notório. Eu preciso ver uma ação de mudança de comportamento. Se você diz que se arrependeu e você continua fazendo a mesma coisa, então eu estou aqui hoje para te falar. Você não está arrependido, você não se arrependeu. A terceira coisa, né, que o arrependimento gera em nós, a terceira ação ali que ele gera em nós é a reconciliação. Tem como você se arrepender, você entender de fato, você ter um arrependimento, você saber que você lesou alguém, você saber que você feriu alguém e você não buscar reconciliação. A Bíblia diz, eu acredito que é em Colossenses capítulo 1, se não me falha a memória, que Deus reconciliou todas as coisas por meio de Cristo. A reconciliação faz parte de Deus. Ele pegou Jesus ali como instrumento, pegou o sacrifício de Jesus e nos reconciliou com Ele, reconciliou todas as coisas para que nós tivéssemos acesso a Ele novamente, sabe? Então não tem, irmãos, eu gosto daquelas pessoas que dizem assim, não, mas eu perdoei, mas não quero do meu lado. Eu perdoei, mas eu não quero ver pintado nem de ouro. Eu fico pensando, Jesus, olhando pra gente, entendeu? Eu te perdoei, tu fica aí, eu fico aqui. Né? Gente, eu perdoei, mas... Entendeu? Só não quero lá em casa. Eu perdoei longe de mim. Irmão, reconciliação. Você precisa se reconciliar. Você precisa dar mais uma oportunidade. Se foi você que cometeu o pecado, então você precisa ir lá e falar assim, ó, me dá uma chance. Me dá uma chance. Me dá uma chance. Deixa eu tentar de novo, deixa eu fazer de novo. Eu errei, eu fiz errado, me dá uma chance. Você precisa buscar reconciliação. Se erraram com você, você também tem que dar essa oportunidade para a pessoa se reconciliar. Você também tem que chegar e dizer, poxa, eu não estou aqui, irmão, falando de casos onde a reconciliação, ela nem cabe, né? Nem vou entrar no mérito. Existem casos que às vezes pessoas... Eu estou falando de casos que você sabe, às vezes você sabe que o seu marido errou, você sabe que você errou e você não quer buscar reconciliação, você sabe que aquela pessoa errou com você, do seu convívio, está perto de você. Tem pessoas às vezes que não tem nem como a gente buscar reconciliação, são pessoas que são longe, que não estão perto, né? Pessoas, mas eu estou falando do nosso meio, sabe? Eu estou falando daquilo que a gente abre a boca para dizer que perdoou, mas não quer perto. Isso não é perdão. Isso não é arrependimento. Quando você de fato está limpo, você busca reconciliação, você entende que você tem que ter humildade para chegar com a pessoa e dizer, me dá mais uma chance, agora de fato eu estou arrependido, de fato eu vou fazer diferente. Mas não, tá bom, eu me arrependi, eu já entendo, eu não vou lá não pedir mais uma chance. Não, irmão, busque a reconciliação, sabe? Esse foi o propósito de Deus, nos reconciliar com Ele por meio de Jesus. Então busque a reconciliação. Eu penso no filho pródigo quando ele voltou para casa. Eu penso em ele pedindo perdão para o pai dele. O pai dele falando, oh, meu filho, perdoa, você é meu filho, né? Mas assim, meu filho, você fez a sua escolha, você está perdoado, pode seguir sua vida. É o meu perdão que você quer ou é um lugar aqui como meu funcionário que você quer? Foi isso que ele fez, irmão? Não. Ele pegou o filho, lavou, deu banho, deu roupa, colocou o anel. Ele trouxe o menino para dentro de casa de novo. Ele trouxe o menino para dentro do convívio dele de novo. Sabe? Ele não falou assim, te perdoo tu lá e eu aqui, não. Então que nós possamos entender que o fruto do arrependimento tem reconciliação.
Então olhe quando você se arrepender e diga: eu estou buscando reconciliação. Será que eu tenho, o meu arrependimento tem produzido esse fruto? E o outro fruto que eu quero falar com você, irmãos, você precisa ser justo e devolver aquilo que você fez, ou aquilo que você roubou, ou a quem você lesionou quando você se arrepende. Você precisa. Abra sua Bíblia em Lucas, capítulo 19. Verso 1. Lucas capítulo 19, verso 1. Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Ele queria ver quem era Jesus, mas sendo de pequena estatura não o conseguia por causa da multidão. Assim correu adiante e subiu numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e lhe disse: Zaqueu, desça depressa, quero ficar em sua casa hoje. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador. Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: Olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres. E se de alguém eu extorquir alguma coisa, eu devolverei 4 vezes mais. E Jesus lhe disse: houve o quê? Salvação nesta casa, fruto de arrependimento, restituição. Sabe, Senhor, eu sou um publicano, eu roubo as pessoas. Tem um imposto que é para dar para Roma, eu posso cobrar quanto eu quiser. E é por isso que as pessoas têm raiva de mim e falam que eu sou um pecador. Mas eu quero. Qual foi a pregação que Jesus fez para Zaqueu? A gente acabou de ler. Qual foi a pregação que Jesus fez para Zaqueu? Olha, Zaqueu, eis que eu te... Jesus fez, a Bíblia diz que Jesus entrou na casa de Zaqueu. Sabe, irmãos, quando a gente tem um encontro verdadeiro com Jesus, verdadeiro, eu não estou falando desse encontro que você tem emocionado, que você sente assim um arrepio. Eu estou falando quando você tem um encontro verdadeiro e você de fato cai ao chão e entende o verme que você... Eu estou falando desse tipo de encontro. Infelizmente, muitas pessoas dentro da igreja ainda não. Você cai no chão e você entende o verme que você é. É desse encontro que eu estou falando. Quando você tem esse encontro de verdade com Jesus, você quer consertar os seus erros. Aí sabe o que você faz? Você confessa o seu pecado. Esqueci de ler lá em Atos, mas lá em Atos diz que Paulo estava em Éfeso, eu acho que é aí. E ele estava pregando naquela cidade e 7 homens, que eu não lembro que eles eram filhos de quem, eles estavam expulsando demônios em nome de Jesus e em nome de Paulo. E a Bíblia fala que enquanto eles estavam fazendo isso, um demônio imundo pulou em cima deles e bateu neles, mas assim com muita violência, e deixou eles nus. E a Bíblia diz que quando aquele lugar ficou sabendo disso, eles se encheram de temor e todos saíram. Aí a Bíblia diz que todos se encheram de temor. Aí a Bíblia fala assim, ó, muitos saíram confessando as suas más obras. Todos se encheram de temor. Ficou todo mundo, meu Deus. Mas muitos confessaram as suas más obras. Quando a gente entende de fato o quanto a gente é mau, o quanto a gente é sujo, o quanto a gente é miserável, e quanto mais você anda perto de Jesus, mais você entende o quanto que você precisa dele.
mais a gente para de ter o nariz empinado e entende que se não fosse a misericórdia dele e a graça dele, meu Deus, o que seria de nós? Sabe? E aí você começa a ter esse entendimento, então você quer se limpar. Eu lembro quando eu entendi, e eu falo isso quando eu entendi, porque é um entendimento, que aquilo que eu tinha feito no meu passado não ficava no meu passado. Ele tinha reflexo na minha vida. Eu lembro quando eu entendi isso, eu corri. Eu estava na cozinha e eu corri para o quarto. E eu disse, Renzo, eu preciso confessar. Eu preciso confessar umas coisas para você. Sabe, se você não faz por você, faça pelos seus filhos. Faça para não deixar um legado de mentira, um legado de ocultismo, um legado de coisas erradas para a próxima geração. Porque se a gente deixa como legado dons, talentos, herança financeira, por que você acha que você não deixa herança espiritual também? Se nós somos espírito, por que você acha que você não deixa? Então eu corri da cozinha para o quarto e eu comecei a falar para o Renzo coisas muito ruins que eu tinha feito. Muito ruins, das quais eu não me orgulho, muito pelo contrário, eu me envergonho. Mas eu sabia que eu precisava. Depois eu procurei a minha pastora e eu confessei também muitas coisas para ela e ela orou comigo. Mas eu sabia, eu não tinha mais nada nas mãos de Satanás, era dali para frente. E todos os dias nós precisamos ser limpos. Quando Jesus vai lavar os pés dos discípulos, se eu não me engano agora é Pedro que pede para ele lavar, né? Pedro, né? Ele diz, não, então ele diz, olha Pedro, tu não vai ter parte comigo. E Pedro diz, não, então me lava todo. Ele diz, não, você já está limpo, basta que agora eu lave os seus pés. Todos os dias nós nos sujamos, nós precisamos nos limpar, todos os dias. Todos os dias. Então quando você entende, Jesus não falou, Zaqueu, vim aqui, te senta que eu vou fazer uma ministração para ti agora. Não, Jesus chegou lá, sentou, foi comer na casa de Zaqueu. Aí a Bíblia diz que Zaqueu se levantou e disse, Senhor, eu sou ambicioso, eu guardei um monte de dinheiro que eu acho que eu nem meus filhos a gente dá conta de gastar. Eu entendi, Senhor, só porque o Senhor está aqui na minha casa, o Senhor não falou nada, mas só tua presença. Eu entendi. Eu vou dividir com os pobres, Senhor. Eu não preciso de tanto, eu vou dividir. Ali disse outro, Senhor, quem eu roubei, eu vou devolver 4 vezes. Porque é isso, você restitui a pessoa que foi lesada por você. Isso é um fruto de arrependimento. Por muitas vezes eu cuidei de casais que caíram no adultério dentro da igreja. E sabe o que eu via o homem fazer? Eu já confessei. Agora tu vai ficar pegando no meu pé? Eu já confessei. Agora não sei o quê. Ah, se tu quiser acreditar, tu acredita. Mas continuava muitas vezes com a mesma postura, ainda que não estivesse fazendo. Ei, meu irmão, deixa eu te falar uma coisa. Você quebrou uma confiança. Você quebrou uma aliança. Há um tempo para isso ser reconstruído, restaurado de novo. Restitua o que você quebrou. Se antes você dava satisfação, dê 4 vezes mais, até aquilo estar restituído. Isso é um fruto de arrependimento. Isso é você entender que você errou, que você pecou, que você precisa ser transformado. E o que eu preciso? Eu preciso dar 4 vezes mais. Amor, estou em tal lugar, estou indo, tá? Amor, por quê? Porque você precisa gerar confiança de novo. Eu lembro quando o Renzo falou para mim que estava interessado com... meu Deus, estava interessado, olhando o relógio, que estava interessado na moça lá do trabalho dele. Foi horrível para mim. Foi horrível, porque era todo dia eu tinha que brigar com a minha mente. Quando ele ligava para mim, ele dizia, amor, eu vou ficar mais tempo no trabalho. E eu, meu Deus, no fogão. Irmãos, vinha a cena. Não vinha, Satanás não mandava a sua vozinha, não. Ele mandava a cena. Meu pai do céu.
tá acontecendo isso, tá aqui. Eu mexi com a panela e disse, por favor, me ajuda. Pai, me ajuda. Por quê? Porque eu havia avisado. A gente já tinha tido umas conversas, acabou acontecendo, ele se descuidou, então foi gerado o quê? Foi gerado uma desconfiança. Para a glória e honra do Senhor, ele não caiu. Mas por que ele não caiu? Porque ele, depois de 30 dias, como ele diz, lutando sozinho, o que ele fez? Ele confessou. Ele procurou o líder dele e disse assim, ó, me ajuda, eu não consigo, eu estou passando por isso. Aí o líder dele procurou o pastor, aí eles conversaram com o pastor, o líder dele segurou na mão dele e disse, você não vai cair, eu estou com você. Aí procurou o pastor dele, conversou com o pastor dele, aí o pastor te orienta, o pastor te ajuda, aí o pastor orientou, ele ajudou, não da forma que ele queria ser ajudado, porque o pastor falou que ele tinha que contar para mim, que queria que o pastor mandasse ele orar, que ele jejuasse, que ele fizesse o que tiver, fosse voltar, subisse no monte, mas o pastor disse, não, você tem que contar para cá. Por favor, pastor, eu posso fazer qualquer coisa que o senhor quiser, menos, meu irmão, você tem que contar para cá. E a partir do momento que aquele pecado veio para a luz, ele não sabe disso, mas eu vou contar aqui agora. Naquela época, assim, segredos confidenciais. Naquela época de madrugada, eu era do FBI, né? Então ele dormia no celular, entendeu? Eu era do FBI. Então, né? Estou eu lá. Foi muito difícil, né? Hoje a gente ri, né? Graças a Deus, porque Deus cura as nossas feridas e elas servem de testemunho para ajudar outras pessoas. Mas na época a gente não ria, não. Então estava lá, né? FBI, CSI, de noite. Hã? Não, FBI, senão a Aline não me briga. Ela que cuida do meu inglês. Aí, tô lá, né? CSI, de noite, ele já tinha me contado. E eu arrasada lá, chorando, no outro dia com aqueles pensamentos. Fui olhar a conversa dele com o Rafael, porque eu tava monitorando, né? E aí eu lembro que ele tava contando pro Rafa, tu não acredita, só fui eu contar pra ela. Aquele sentimento parece que, sei lá, desapareceu do meu coração. E não sei o que, eu ouvi ali uma conversa dele com o Rafael, é claro que eu não contei pra ele, mas ele mostrou frutos de arrependimento, né? Hoje ele sabe, às vezes a gente até brinca, porque a gente fala que a gente não vive esse negócio assim no nosso relacionamento, que às vezes ele amou, você não sei o que, eu não, glória a Deus que a gente não vive desconfiança no nosso relacionamento e que em nome de Jesus seja assim até Jesus voltar ou a gente partir para a glória. Então, eu olhei, isso é para você ver o que uma confissão causa. Ela quebra o poder do pecado. Se não fosse, Deus não mandava, Ele não instituía. Então, quando você entende, você restitui. Meu irmão, você feriu sua esposa, você quebrou a aliança com ela, restitua ela. Restitua. Falhei, eu quebrei, eu vou restituir. Eu vou plantar 4 vezes mais confiança dentro desse relacionamento. Minha esposa nunca mais vai passar por isso de novo. Seja a sua esposa ou seu esposo, né? Agora não adianta você aqui, ó, tá lá no Instagram, tá curtindo lá, tá vendo, aí a pessoa já tá insegura, já aconteceu uma situação. Sim, mas eu já te confessei. Sim, mas eu já te falei. Se tu quiser acreditar, tu acredita. Se não, que isso? Isso é fruto de arrependimento? Não é. Fruto de arrependimento, você olhar para você e falar assim, eu errei. Eu estou passando por isso porque eu causei um dano. Então, há um tempo para se curar a ferida. Então, eu vou esperar com paciência. Porque se eu tiver a postura certa, irá ter restituição dentro da minha casa. Então, nunca esqueça disso. Zaqueu, só de ter um encontro com Jesus, ele entendeu a ambição dele e disse que ia restituir quem ele roubou 4 vezes mais. E para a gente terminar, o último fruto, né, que também mostra
o arrependimento é a renúncia. A renúncia, irmão. Não tem como você falar, eu estou arrependido da vida que eu levava, Jesus me encontrou, eu estou aqui com o Senhor e tal. É a renúncia. Você precisa renunciar. Evangelho sem renúncia não é evangelho. Só que nós queremos ter uma vida com Deus ali, ó. Senhor, me abençoa, abençoa a minha casa, abre as portas para mim. Mas você não quer renunciar, hein? Carla, mas renunciar o que? Eu não sei. Às vezes é renunciar teu tempo, às vezes é renunciar teu Instagram, às vezes é renunciar o teu esporte, às vezes é renunciar teu entretenimento, às vezes é renunciar teu sonho. Eu não sei o que é. Eu sei que não existe evangelho sem renúncia. Não existe. Quem é o nosso modelo? Jesus? Vamos lá ver então Filipenses capítulo 2. Se Jesus renunciou, Filipenses capítulo 2, vamos lá. Verso 5. Seja a atitude de vocês a mesma de Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que deveria se apegar, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, morte de cruz. A Bíblia diz que eu e você temos que ter uma atitude como a de Jesus. Jesus se esvaziou. Jesus se humilhou. Então eu e você, nós somos chamados para renunciar. Jesus renunciou, a Bíblia diz que fora ele sendo igual a Deus, isso não foi algo que ele quis se apegar. Isso não foi algo que ele quis se apegar, ele se esvaziou. Ou seja, Jesus mostra para mim e para você que um evangelho sem renúncia não é um evangelho. E aí você precisa fazer as suas reflexões, se de fato eu estou arrependido da vida que eu levava, se de fato eu era o Senhor da minha vida, se de fato eu tomava as minhas decisões, eram os meus planos, a minha vida, a minha casa, não sei o que, será que eu estou renunciando? Irmãos, meu marido adora mato. Não vou falar que ele adora, porque a gente só adora a Deus, mas assim, ele ama assim, não mais que eu. Depois de mim, depois das crianças, ele gosta de mato. Ele gosta. Sim, porque ele casou comigo, eu não gosto de mato, mas ele gosta de mato. Irmãos, onde o Renzo está todo domingo. Isso se chama renúncia. E não é por um dia desse a gente estava falando, né, amor? E se a gente não tivesse o ministério? A gente também pegava o nosso carro sexta-feira, ó, e ia embora. Só voltava do... Se a gente não tivesse, irmão, mas nós fomos chamados para uma obra. Você foi chamado para uma obra, renúncia. Você não quer renunciar seu final de semana. Você não quer renunciar sua quinta, sua quarta, sua sexta, sei lá o que. Você só pensa em você. Aí você só pensa na sua família. Às vezes tem um casal, precisa ter cuidado. Aí você não quer renunciar porque é o seu prazer, é o seu entretenimento. Renúncia, você foi chamado para renunciar. Não foi Jesus. Não sou eu que estou falando. Jesus, Lucas capítulo 14. Jesus diz que aquele que quer ser o discípulo dele, não é meu, não é da Carla, não é do Renzo, não é de ninguém. Se você quer ser discípulo de Jesus, você tem que renunciar a tudo. A tudo. Capítulo 14, verso 33. Da mesma forma, qualquer um de vocês que não renunciar a tudo o que possui não pode ser meu discípulo.
Está em letras vermelhas na minha Bíblia. Letras vermelhas é que Jesus que falou. Foi Jesus que falou. Se você não está disposto a renunciar, você não pode ser um discípulo. Aí tem gente que vem para a igreja e não quer renunciar nenhuma hora do seu tempo para ir na casa de um irmão, fazer uma visita e perguntar como ele está. Tem gente que vem para a igreja e só quer ser alimentado. Não quer ir fazer uma visita, não quer cuidar de gente, não quer crescer. E acha que o evangelho é sentar na igreja e ficar escutando aqui o pastor pregar. Não, é renúncia. É chegar cansado muitas vezes, tomar um banho e ir embora para casa do casal que a gente vai discipular. Quantas vezes os meus filhos dormiram em sofá da casa do outro? Quantas vezes? Jaqueline sabe, tá? Aline, pessoas que nós discipulamos, Bibi sabe que a gente já levou. Eu já dormi, Renzo já dormiu também de cansado no chão, no discipulado. Mas a gente estava lá porque a gente entendeu que o evangelho é renúncia. E se você não está disposto a renunciar, então você não está disposto a ser discípulo de Jesus. Por isso que ele fala para você calcular e fazer o orçamento e o planejamento para ver se você está apto a pagar o preço. Não dá, irmão. Não dá. Se você se arrepende da vida que você levava quando você era o seu Senhor, os seus planos, os seus sonhos, as suas metas, se você se arrepende disso, então eu quero te falar, tem renúncia te esperando. Tem renúncia te esperando. Mas é se você se arrepende. Se você entende de verdade que você estava errado. Um dia eu fiz uma laqueadura. Eu entendi por conta de muito escutar que filho dá problema, filho dá dor de cabeça, filho paralisa a vida da mulher. Porque filho, o que todo mundo fala aí do mundo. E o que eu falei? Não quero mais ter filho. Não quero ter filho, não quero ter filho, não quero ter filho, não quero, queria só ter um. Depois tive 2, glória a Deus, a Kiara nasceu. Como seria a minha vida se eu não tivesse ela? Mas não queria. Tive 2, cheguei na frente da médica, 28 anos, eu quero fazer minha laqueadura. Ela, por favor, mãe, você é muito nova ainda, você ainda tem uma vida pela frente. Não, doutora, eu quero fazer. Eu era do mundo, então olha como foi a minha postura. Eu quero fazer a minha laqueadura. Mãezinha, deixa eu falar, você tá com esse rapaz agora. Se amanhã vocês se separarem, você vai ficar com uma outra pessoa, vai ter outra vida, você pode querer ter outro filho. Eu posso casar 10 vezes, doutora. Filho, eu só vou ter 2. Mãezinha, deixa eu te falar, eu faço parto, dá tudo normal, mãe. A criança sai bem, sai toda direitinha. Passa horas, ela morre. Eu não mãezinha, eu não dou nó, eu corto. A minha laqueadura é irreversível. Não faça isso. Um filho não substitui o outro, doutora. Se um morrer, o outro não vai substituir. Aquela médica tentou me convencer. Só que eu era a senhora da minha. Não, é assim que vai ser. Fiz a laqueadura. O tempo passou. Claro que eu me arrependi. É óbvio. Quando você faz as coisas sem discernimento, sem sabedoria, sem nada, queria ter mais um filho, entendeu? Sempre andamos no meio de um monte de criançada e a gente sempre chegava em casa e ficava, ai amor, se tivesse mais um e não sei o quê. Me arrependi porque filhos não são problemas, filhos são herança do Senhor. É isso que a Bíblia fala. E aí me arrependi. E um dia eu tô lavando a minha louça. O Espírito Santo vem. Mas ele não vem, ele atravessou meu coração. Eu nunca vou dizer. Ele atravessou meu coração e eu caí do joelho. E eu entendi. Não é porque você, de repente, não pode escolher a quantidade de filhos que você pode ter. Você pode. Mas é porque naquele momento, a forma que eu fiz, o jeito que eu fiz, eu era a senhora da minha vida. E eu entendi naquele dia que o Senhor tinha ficado muito triste comigo. E eu orei, eu disse, Senhor, eu me arrependo de ter feito aquela laqueadura. E se um dia o Senhor precisar de um útero, eu quero dizer que o meu está disponível. Porque não existe arrependimento sem mudança de atitude. Senhor, eu me arrependi, mas aqui não mais tá bom 2. Não, Senhor, eu me arrependi. Se um dia o Senhor precisar, o meu está disponível. Porque eu entendi que o que eu fiz, a forma que eu fiz, ela foi errada. O Senhor é o Senhor da minha vida.
É o Senhor que manda e não eu. Eu obedeço. Fique de pé, por favor.